Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja bem-vindo a mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das lendas mais fascinantes e controversas da criptozoologia. O Gigantopithecus, considerado por muitos como uma evidência pré-histórica do pé grande. Preparem-se para desvendar esse mistério pré-histórico conosco. O Gigantopithecus é um gênero extinto de primata que viveu há milhões de anos, durante o período Pleistoceno. Sua existência é baseada em fósseis encontrados na Ásia, principalmente na China e no Vietnã. Mas o que torna o Gigantopithecus tão interessante é sua semelhança com a lendária criatura conhecida como Pé Grande ou Bigfoot. O Gigantopithecus era uma criatura de tamanho colossal, estimada em cerca de 3 a 3,5 metros de altura e pesando entre 300 e 600 quilos. Seus fósseis revelam que ele possuía uma mandíbula maciça e dentes grandes, indicando uma dieta predominantemente vegetariana. Sua estrutura óssea sugere que ele se movia em posição ereta, semelhante aos seres humanos. Essas características físicas levaram muitos a especularem que essa criatura pré-histórica poderia ser a origem das lendas sobre o pé grande. A semelhança entre os dois é notável, com ambos sendo descritos como criaturas grandes, peludas e bípedes. Essa conexão levanta a intrigante possibilidade de que o pé grande pode ser uma espécie remanescente do Gigantopithecus. No entanto, é importante ressaltar que a existência do Gigantopithecus como ancestral do pé grande é amplamente debatida na comunidade científica. A falta de evidências diretas, como avistamentos recentes ou restos fossilizados mais completos, torna difícil chegar a uma conclusão definitiva. Além da conexão com o pé grande, alguns cientistas propõem que o Gigantopithecus poderia estar mais relacionado a orangotangos ou gorilas modernos. Eles argumentam que as semelhanças entre as criaturas são apenas coincidências e que o Gigantopithecus evoluiu independentemente em um caminho diferente do que resultou no pé grande. E assim chegamos ao fim dessa fascinante exploração sobre o Gigantopithecus, uma controversa evidência pré-histórica do pé grande. Embora o mistério permaneça e a conexão entre essas criaturas continue sendo um tópico de debate, é emocionante pensar na possibilidade de que um parente distante do Gigantopithecus possa estar escondido nas florestas mais remotas do nosso mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com seus amigos. E se você tiver alguma teoria ou informação adicional sobre o Gigantopithecus ou o pé grande, conte-nos nos comentários. Não perca os próximos vídeos do canal, onde continuaremos explorando os mistérios e enigmas do nosso planeta. Até a próxima, e que a busca pela verdade nunca cesse. A cada ano, cientistas, pesquisadores, arqueólogos e pessoas comuns fazem descobertas incríveis, ajudando-nos a entender melhor o mundo ao nosso redor. Com o passar dos anos, essas descobertas nos ajudam a avançar nosso conhecimento. A partir de agora, iremos falar de eventos do passado e do futuro. Naquele dia, em uma enseada de montanha, 70 mil pessoas se reuniram na esperança de testemunhar algo milagroso. 2 outras crianças viram e se comunicaram com a invisível Maria. A senhora havia prometido um milagre meses atrás, e aquele dia foi o dia em que ela disse que aconteceria. O sol parecia começar a girar e emanava cores: amarelo, azul, violeta. Uma luz brilhante que de repente se soltou do céu e começou a mergulhar para baixo em direção às pessoas no chão. Foi então que aconteceu o que foi chamado de Milagre do Sol. Então foi isso que levou a falarem do Milagre do Sol. Mas toda a manifestação, testemunhada por muitos milhares de pessoas, nada tinha a ver com o Sol. O mergulho do Sol que impressionou e aterrorizou milhares de testemunhas era uma ilusão do Sol. Obviamente, não o Sol real. O evento foi um espetáculo, uma exibição de algo absolutamente real
e observado por milhares, presumido imediatamente pelos crentes e pelas crianças para obrigar a crença em Deus. Mas a inferência a Deus não é garantida, embora certamente torne possível a crença. Podemos dizer que esse milagre de Fátima é um mistério. O fenômeno certamente se qualifica como milagroso em um sentido estritamente paranormal da palavra. Pode ser, eu diria, o fenômeno paranormal mais espetacular e convincente da história. Para começar, a aparição da Virgem Maria prediz com vários meses de antecedência que algo vai acontecer para fazer todos acreditarem. A hora exata e o local são preditos pelas crianças. A luz que foi vista no céu foi vista e descrita por pessoas a 50 quilômetros de distância. Quase tocou o solo e as árvores. Foi claramente projetada para surpreender e aterrorizar a massa da humanidade no solo, implicando inteligência e poder impressionante. Não há explicação científica concebível para a aparência, cores e trajetória desse fenômeno de luz. Chovia forte e constantemente na cova, onde milhares estavam estacionados. Em poucos minutos, toda a cova estava seca. Curas inexplicáveis foram documentadas como resultado desse fenômeno exatamente predito. Finalmente, é correto dizer que houve muitos milhares de testemunhas de toda a série de eventos. Esse lago guarda um segredo misterioso. Ele tem o poder de transformar animais em pedra. Prepare-se para descobrir os mistérios desse ambiente extremo e surpreendente. O lago está situado entre as majestosas montanhas do Kilimanjaro, em uma região aparentemente autônoma do resto do mundo. Sua característica única de petrificar qualquer organismo vivo que se aventura perto dele tem despertado a curiosidade de cientistas e pesquisadores ao redor do globo. Mas o que exatamente causa esse fenômeno incomum? O Lago Natron é excepcionalmente rico em carbonato de sódio, um composto formado devido à alta temperatura da água do lago, que pode chegar a impressionantes 60 graus Celsius. Esse composto se origina da desidratação térmica dos hidratos de carbonato de sódio presentes na água, o que leva a uma transformação impressionante, fazendo com que a maioria das coisas que entrem em contato com ela se transformem em pedra. A concentração de carbonato de sódio no Lago Natron é tão alta que a água apresenta um valor de pH superior a 10, o que lhe rendeu o nome do próprio composto. Essa água altamente concentrada não se compreendia da noite para o dia, mas sim ao longo de centenas, se não milhares de anos de interação ambiental. Além disso, o lago não deságua em nenhum rio ou oceano, o que fez com que acumulasse todo o ácido da chuva ao longo do tempo, tornando-o ainda mais perigoso para qualquer forma de vida. Somando-se à composição única do lago, está o vulcão ativo próximo, Oldoenio Lengai. O calor do aquecimento à água do lago desencadeando a reação química que petrifica os organismos. Além disso, a lava produzida pelo vulcão é rica em carbonato de sódio, esperançosa ainda mais para a alta concentração desse composto no lago. Apesar de seu ambiente inóspito, o Lago Natron abriga uma espécie única de peixe chamada Aucolapia alcalica. Descoberto na água altamente concentrada do lago, esse peixe deixou os cientistas perplexos com sua capacidade de sobreviver onde nenhuma outra forma de vida pode. Experimentos com outras espécies de peixes resultaram em morte imediata ao serem direcionados na água do lago, destacando ainda mais a extraordinária resiliência da Aucolapia alcalica. Como vocês puderam ver, o Lago Natron é um verdadeiro enigma da natureza. Sua capacidade de transformar a vida em pedra, aliada à presença da Aucolapia alcalica, torna esse lugar fascinante e digno de estudo. Seja para compreender como a vida pode se adaptar a condições extremas, ou simplesmente para maravilhar-se com a beleza incomum do lago. O Lago Natron continua a cativar a curiosidade de cientistas e entusiastas da natureza. Espero que tenha gostado dessa descoberta incrível. Se vocês acharam esse vídeo interessante, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre as maravilhas do nosso belo planeta. Até a próxima aventura.